Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Hoje estamos aqui num ambiente diferenciado, estamos na nossa semana de atualização teológica da nossa denominação. Temos diversos pastores aqui. Só ontem a gente já recebeu algumas mensagens que deixam o cara mais crente, né? Verdade, inspiradoras. Inspiradoras. Na verdade você bota a sua conversão em xeque, né? Meu irmão olhando o pastor Messias lá. Eu fico assim, poxa, eu sou crente não. Eu sou crente não, vou me converter. Verdade. Mas é isso, tem sido muito bom. Espero que você esteja acompanhando a gente também nas nossas redes sociais. E essa conversa aqui já é um fruto do que nós estamos experimentando aqui na SAT, né? Tô aqui com meu amigo conterrâneo, Manuel. Se apresente aí, Manuel. Você é pastor de qual igreja lá no Nordeste? Eu sou o Manuel, sou pastor na igreja O Farol, em Olinda. E, cara, tem sido, assim, um tempo muito especial estar aqui na SAT. Tem sido bem desafiador, né? Perceber que Deus está me dando o privilégio de participar dessa grande história, né? A gente começou ontem com a comemoração de 70 anos do Isbel e hoje perceber que você está sendo inserido nisso, né? Que privilégio, né? Que privilégio. Um privilégio e fazer... A gente até estava ouvindo sobre comunicação, sobre inovação também, né, de certa forma, com o Eric agora há pouco, e poder unir a tradição que essa igreja tem, tantas pessoas cheias de Deus aí, cara, dando testemunho. O pastor Messias falou sobre um dado ontem, né? Que 75% dos pastores terminam mal. Verdade. E olha quantas pessoas terminando bem e que estão à nossa volta nessa denominação. Fazer parte disso é uma bênção, né, cara? Privilégio, verdade. Um privilégio. Bom, a nossa conversa aqui vai girar em torno, literalmente, dos desafios do ministério, né? Você assumiu ali o Farol. Faz quanto tempo você tá lá na liderança? Fez um ano agora, cara. Um ano agora. Em junho a gente completou um ano. Então tenho um ano e um mês. Um ano e um mês. Tô novinho demais, né? Novinho no pastoreio, né? Novinho demais também não. Não vamos exagerar. Sou um pastor novo. Só um pastor novo. Mas os desafios e oportunidades que existem dentro do ministério ainda, né? Quando eu falo de oportunidade, é que o olhar que nós temos com relação à igreja em alguns ambientes são bem hostis, né? Tipo, Sim. Eu sei que a gente crê que Jesus é capaz de mudar o coração das pessoas e por isso que a gente continua a pregar o evangelho, né? Isso aconteceu comigo e com você, mas o que é que você enxerga como oportunidade ainda em Olinda para continuar pregando o evangelho lá, um público que você ainda consegue alcançar? Como você tem trabalhado essa comunicação, né? Quem são essas pessoas, enfim? Rapaz, eu acredito que o evangelho ele é necessário por 3 motivos. Primeiro, porque a gente que já ouviu o evangelho, já entendeu, já creu, já confessa essa confiança nessa história. A gente precisa diariamente ouvir, constantemente estar ouvindo, sendo relembrado. Mas também porque há um segundo grupo, e aí nesse primeiro grupo são os discípulos, né? Os discípulos já ouviram, já entenderam, já creram, e eles precisam continuamente ouvir o evangelho. Mas existe o grupo dos resistentes, que são aqueles que já ouviram, já entenderam, mas ainda não decidiram ou não se prostraram, se renderam a redirecionar a sua vida a partir do evangelho, né? A partir da vida de Jesus, dos princípios e valores do reino de Deus. Então eles precisam ouvir constantemente até que o coração duro, né, de pedra possa ser trocado por um coração novo de carne, né? É aquela coisa da conversão, que aí só a operação mesmo do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas isso vem através da pregação do evangelho, do anúncio do evangelho. Então a gente precisa insistir na pregação para que Deus, no momento em que decidir converter aquele coração, isso possa ser possível. Paulo fala isso em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho que a gente tem que pregar o evangelho por causa disso. E o outro grupo é as pessoas, e aí talvez seja o principal grupo, que até ouvir um tipo de evangelho é uma caricatura. Não é o evangelho mesmo, ou é o evangelho mais adicionado a um monte de coisa. E está aí exatamente o nosso grande desafio, né? A gente está numa cidade que tem muito disso. As pessoas já ouviram sobre Jesus, já ouviram sobre o evangelho, e aí quando você vai conversar com ela, você percebe que esse Jesus, às vezes, como eu digo, é um Jesus, né? Esse evangelho não é o evangelho revelado nas escrituras, né? Então a gente precisa anunciar por causa dessas pessoas que tiveram a caricatura do evangelho. E tem muito isso, né? Ainda tem muita gente para ser alcançada por essa mensagem, sim, né, cara?
Para você ter ideia, Lucas, eu li recentemente que por dia são abertos 17 novas igrejas. 17 igrejas novas. Cada 3 adultos, um se denomina evangélico. E apesar disso, você vê que não há transformação nenhuma na cidade. As cidades continuam sendo violentas, continua havendo abusos de todo tipo, né, corrupção. E como, né, que se a gente olha para a história do evangelho e percebe que aqueles que estão em encontro com Jesus são transformados, né? É como a gente diz no Farol, né? Que pessoas encontradas por Jesus são transformadas e pessoas transformadas transformam o mundo à sua volta. Então, que evangelho é esse que as pessoas estão ouvindo que não tem transformado elas? Ou porque elas estão resistentes ou porque o evangelho, supostamente, que elas estão ouvindo não é de fato o evangelho. Então, a gente tem essa missão ali em Olinda. Eu acho que toda a igreja de Jesus tem essa missão em qualquer lugar onde ela está, né? De anunciar o evangelho. A pessoa, a obra e a mensagem de Jesus. Mesmo vendo que esse desafio já existia, você já sabe que mesmo a decisão que você tomou recente, né, de ser pastor, enfim, recente assim, 5 anos, 6 anos ou não? Que eu decidi ser pastor? Sim, pelo pastoreio. Rapaz, eu acho que eu nunca decidi. Nunca decidiu, né? Chegou na minha vida, né, cara? Essa coisa de ser pastor sempre teve na minha vida, porque eu cresci na igreja. Então, pregando, ensinando, participando, evangelizando, fazendo tudo que um bom crente faz, né? E as pessoas falam, não, poxa, você é pastorzinho e tal, mas eu nunca havia me convencido de que era. E aí eu digo que Deus foi me convencendo, né? Até chegar o momento onde realmente fui colocado no canto da parede assim, você vai ou não vai, né? Aí não tem como, né? Aí você se rende e diz, Senhor, tá aqui minha vida, faz o que o Senhor quer, né? Mas mesmo sabendo dos desafios que existia para a igreja, para a vida dos pastores, enfim, a gente sabe que o esforço para ensinar por muitos existe, mas tem muitas pessoas que não recebem isso muito bem. A gente sabe que tem pastores sim bem intencionados que parecem não estar caminhando bem, mesmo se esforçando tanto, mesmo sabendo dos desafios da igreja. Sim. Por que tu ainda topou, cara? Rapaz, é coisa de doido, né? Não tem outra explicação, né? Eu penso assim, uma coisa que você está falando aí me vem à mente é que a questão da repetição, né? Que o trabalho pastoral é muito disso, né? Às vezes eu me pego e digo, caramba, eu já falei tanto sobre isso, já fiz séries de mensagens sobre isso. Nos grupos pequenos a gente fala sobre isso, eu já tive conversas individuais sobre isso e preciso estar falando constantemente. E aí eu percebi que é exatamente para isso, né, que pastores existem, né? Para serem essa voz constante de Deus, gotejando, como aí fazendo uma parábola aqui com o que Moisés falou da lei, lá em Deuteronômio, né, fazer gotejar na mente e na cabeça das pessoas. Então é porque a gente se esquece, né? A gente facilmente tira Jesus desse lugar, tira do Evangelho Jesus, né? Então pastores servem para isso. Então eu percebo que uma coisa que eu tive aí sim uma preocupação quando fui desafiado a me tornar um pastor, foi de terminar bem, de querer terminar bem. Eu acho até que eu demorei, né? Porque nesse processo de já ter crescido na igreja, já está nessa caminhada de preparação para ser um pastor, eu até acho que me tornei um pastor tarde, mas muito com medo de começar também cedo e no meio do caminho me enrolar com alguma coisa, né? Por causa disso, porque eu fui testemunha de muitos pastores que ficaram pelo meio do caminho ou que na trajetória se enrolaram com muitas coisas, né? Então, eu tinha medo disso. Eu disse, poxa, eu não quero começar porque eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não quero carregar comigo essa história e você ficar com medo. Essa que é a verdade, né? Mas Deus nos capacita, nos desafia, Ele nos dá o poder, né, para efetuar, como Paulo fala aos Efésios, né? O querer e o efetuar vem dele. Então, eu digo a você, por mim mesmo, talvez eu não escolheria isso. Até porque, só para as pessoas saberem, eu tive que abrir mão, né, de um bom trabalho, de bons valores que eu recebia para poder viver essa realidade. Mas, por outro lado, hoje eu percebo que eu perdi foi tempo, né? Deveria ter feito isso muito antes, porque para onde eu irei, né? Como disseram os discípulos, né? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, estar na igreja, viver igreja, ser igreja é muito bom, né? Então, não poderia estar em outro lugar, né? É isso aí, cara. E pra gente já caminhar pro fim da nossa conversa aqui, eu sei que é rápido, né? A gente tem outras pessoas aqui para conversar também. Mas hoje, o que você entende qual é o seu maior desafio na região que você tá? O seu maior desafio é
treinar pessoas, capacitá-las e enviá-las para onde Deus quiser levá-las. Isso está muito claro para mim. Eu percebo que minha parte nesse momento da missão é me derramar na vida de outras pessoas, para que elas sim possam se derramar na vida de outras pessoas e a gente criar um movimento do evangelho pela cidade. Então, meu maior desafio e meu maior objetivo é desenvolver pessoas, novos líderes, é ficar como alguém que está nos bastidores assistindo o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Então, é investir em mais pessoas como investiram em mim. Mas eu percebo hoje que talvez a minha maior missão seja como o Barnabé foi para Paulo. Não sei se você lembra ali na história, no começo da igreja, Barnabé foi uma figura importantíssima para a vida de Paulo. E depois você só ouve falar de Paulo, né? Barnabé some. Talvez seja esse a parte que Deus tem para mim. Eu tenho visto muito isso. Talvez eu seja um Barnabé para impulsionar muitos outros ali em Olinda e na nossa região. Eu sonho com isso, desejo com isso. Que a partir de mim muitos outros apareçam melhores do que eu, né? Com igrejas maiores até que a minha. Porque é sobre o reino de Deus, não é sobre a gente, né? A gente só tem uma pequena participação nisso, né? E nessa pequena participação, o meu desejo é ser recebido pelo Senhor, como lá na parábola das minas ou dos talentos, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, foi pouquinho, Senhor. Só isso foi, mas tá aqui, de volta, tô te entregando, né? É isso que eu desejo, que no pouquinho que Deus me deu, eu ser encontrado fiel. Amém, cara. E existem os momentos, né? Você foi Paulo para alguém, alguém foi Barnabé para você. Eu acho que essa é a compreensão do Evangelho. No final das contas, a gente ouviu sobre sermos quem serve. Em algum momento alguém vai nos servir porque está pensando em ser quem serve. E é uma trajetória, né? E é isso, a gente conversou aqui com o Manuel. Sei que você também tem desafios semelhantes na igreja. Se quiser entrar em contato com o Manuel, tem lá o Instagram dele, a gente vai deixar marcado aqui. Pode até falar seu Instagram agora. Qual é o teu Instagram? Rapaz, no meu Instagram eu sou quase aquele senhorzinho que usa pouca rede social. Eu tô aprendendo ainda. Eu sou como o Eric estava falando na palestra agora de comunicação moderna. A gente está na pós-modernidade. Então eu fiz a transição. Eu descobri que eu sou um híbrido. Eu fiz uma transição da parte analógica para digital. Né? Embora eu trabalhe com tecnologia, né? Bem, o cara é programador também. É verdade. Agora por isso que eu escolhi ficar nos bastidores, né? Ser back-end, porque exige menos, né? Aliás, tem muita coisa, mas assim, você não tem a questão visual e tudo, mas tem o Instagram da igreja, o Farol Igreja, que aí você pode acompanhar o que a gente está fazendo lá em Olinda. É isso aí. E mais uma vez, tudo que nós estamos conversando aqui tem a ver com missão, com o que Deus está fazendo na nossa vida. Isso, exato. É o maior privilégio da nossa vida poder viver isso, viver à mesa e abençoar pessoas com isso também. Queremos te convidar para isso, tá? O Ismael existe para isso, para você se relacionar com a gente, para servir. Para nós não servirmos apenas a você, mas todos que estão à sua volta. Amém. É isso aí, cara. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Seja luz. Visão, seja a luz. Aí sim, a visão do farol. Fica na paz e até o próximo. Deus abençoe, gente. Deus abençoe.